Olá, concurseiras e concurseiros. Você quer saber sobre o concurso público, quer ter notícias, quer se informar, saber sobre como se preparar, métodos de estudo e um pouquinho de humor de vez em quando? Você está no lugar certo. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua companhia. Hoje a gente vai falar de bastante coisa, nos próximos episódios também, inclusive, tá? Somos do site mentedeconcurseiro.com e eu agradeço por você estar aqui comigo. Vamos falar sobre bastante coisa legal. Roda a vinheta. Eu sou o Diego Rodrigues. Vou fazer uma leve introdução só para dar o tom assim das nossas conversas de hoje e as futuras, ok? Bom, a gente fez o site Mente de Concurseiro e basicamente a gente queria apresentar maneiras, métodos de estudo e coisas que ajudaram a gente a estudar. Nós três, tanto eu quanto os outros dois amigos, somos todos concursados, felizmente. Temos muito orgulho da carreira pública, incentivamos todo mundo a perseguir esse caminho, que é um caminho muito bonito e que faz muita falta, né, quando a mão de obra fica escassa. Mas enfim, o que a gente pretendia, o que a gente pretende é trazer uma nova visão, né, sobre o mundo dos concursos, porque basicamente a gente sentiu muita falta disso quando a gente estudava para concurso. Todo mundo... a internet traz muita informação desencontrada, são muitos métodos, né? Enfim, muitos caminhos. E a gente resolveu tentar canalizar tudo que a gente peneirou de melhor e trazer de uma forma acessível para outras pessoas que também têm essa sensação que a gente tinha. Porque, basicamente, o que você vê pela internet hoje em dia, em canais e enfim, em sites, é que as pessoas esperam que o concursando ele seja uma espécie de ciborgue, sabe? Que ele nunca canse, que ele estude 19 horas por dia, que ele não fraqueje. Enfim, é uma coisa insustentável, uma coisa que não tem como acontecer. Então, a gente queria fazer um site falando para outras pessoas assim, pessoas de verdade, pessoas humanas, entendeu? Pessoas que fraquejam, pessoas que pensam em desistir, tá? E essa é a nossa ideia, tá bom? Então, eu conto muito com a ajuda de vocês, esse feedback de vocês é incrível. E na medida que vocês tiverem sugestões, podem ir mandando pra gente, né? Podem mandar lá pelo site, enfim, todas as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter. Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. E eu vou falar hoje no nosso episódio aqui, com a companhia de vocês. Muito obrigado a todas e a todos. Uma matéria, né, que tem aqui no nosso site, escrita por esse humilde aspirante a narrador que vos fala sobre a preparação para o dia da prova, né? E essa preparação, eu resolvi falar sobre esse artigo no primeiro episódio, porque ele ele me criou uma preocupação de que se a pessoa não estivesse lendo da maneira correta, né? Ou de repente da forma como foi escrito, de repente pode não passar o que eu queria passar. E se você não conseguir captar, ou eu não conseguir me expressar da maneira como queria, ele pode acabar não sendo tão eficaz quanto foi idealizado, né? Então, basicamente, a matéria ela fala sobre a preparação para o dia da prova, mas não para a prova especificamente, né?
Então, assim, é a preparação para o dia de prova, não para a prova propriamente dita. De maneira que eu vou dar alguns exemplos. Então, assim, quem me conhece, o pessoal que trabalha, perdão, o pessoal que nos acompanha no Mente de Concurseiro, na nossa lista de e-mails lá, uma galera muito bacana que devolve o carinho, né? E quem acompanha a gente sabe que eu sou, assim, psico por procurar eficiência em cada área que for possível. E foi isso que eu tentei colocar aqui, tá? Porque assim, então a gente fala na matéria sobre a importância do sono, né? E isso daí é batido, todo mundo sabe que o sono é uma coisa indispensável e tudo mais, né? Mas a abordagem que a gente propõe é que, por exemplo, além de você dormir com regularidade, dormir a quantidade de horas suficientes para aquele dia, que você também se prepare nos dias que você... Porque assim, o ideal é que você durma bem todas as noites, ponto, né? Mas você já não dormiu, por exemplo. Aquela noite já não está... você já acordou, enfim, você já acordou, não tem mais o que fazer, você já acordou mal, entendeu? Então a gente fala um pouco sobre isso e fala nessa matéria e em outras sobre como encarar isso como uma oportunidade, né? De maneira que se você... eu fazia muito isso quando eu estudava. Então eu acordei com sono, tô mal, eu pensava o seguinte, olha, eu tô com muito sono, tô morrendo, não tô meu raciocínio ainda tá lento, ainda não acordei. Então eu fazia o seguinte, o que eu faria se hoje fosse a prova, entendeu? Se hoje é o dia da prova e eu já acordei assim, meio grogue, sonolento, um negócio assim, esquisito, né? Então o que eu vou fazer? E aí eu meio que treinava, entre aspas, para aquela situação, de maneira que no dia da prova, se porventura eu acordasse mal também, eu já teria treinado isso, entre aspas, por diversas vezes. E eu faço isso e a gente recomenda que se faça isso para tudo, entendeu? Tudo que você puder usar a seu favor como preparação para o dia da prova, é recomendável que você faça. Então, por exemplo, quando eu ia resolver as questões, que é outra coisa que a gente recomenda muito que se faça e que se faça o máximo possível, né? Quando eu ia, enquanto eu estava lendo a matéria teórica, a gente estuda no silêncio, ou alguns, como eu, preferem estudar com uma música leve, uma música clássica, sem letra, qualquer coisa nesse sentido. E na hora das questões, a gente procura exatamente colocar a música que mais entusiasme a gente, né? De maneira que a música tente disputar a nossa atenção com as questões. Essa é a ideia, né? E eu me lembro de uma situação muito engraçada nesse sentido, que foi um concurso que eu fiz do TRT da 2ª região, né, de São Paulo, que eu tenho déficit de atenção diagnosticado e tudo mais por psiquiatra há muito tempo, essa coisa toda, mas eu tinha a sensação de que eu era a pessoa mais concentrada naquela prova, porque aconteceu tanta coisa imprevista, era barulho, era carro de som, era gente mastigando batata Ruffles durante a prova, tudo aconteceu. E eu olhava para a cara das pessoas e eu via o desespero daquelas pessoas que não conseguem se concentrar se tiver um grilo a 2,5 km de distância, sabe? E eu senti que aquilo ali me ajudou de uma maneira, esse treinamento me ajudou de uma maneira assim absurda,
sabe? Eu senti como se eu tivesse preparado para aquela adversidade e mais ninguém tava. Essa era a impressão que eu tinha, pelo menos. Então, assim, uma coisa que a gente recomenda muito é isso. Usar todas as adversidades e transformar isso em força, tá? Falando especificamente sobre a matéria, a gente aborda vários pontos, né? E eu não vou falar de todos porque eu vou pedir para vocês nos prestigiarem lá no site, no mentedeconcurseiro.com e dar uma lidinha. Então, mas eu vou falar de algumas, né? Essa do sono a gente acabou de falar rapidamente, mas uma outra muito importante, que é o seguinte, que é justamente preparar o seu corpo, e aí eu tô falando fisicamente mesmo, o seu corpo para a prova, porque assim, prova de concurso são 3, 4, 5 horas, dependendo, de você sentado, sentada, tenso, né? É aquilo, talvez o dia mais importante da sua vida, ou o primeiro, né, dia mais importante da sua vida, que a gente também brinca sobre isso, que a gente tem vários dias mais importantes da vida. E ali você está numa tensão tamanha que o seu corpo parece que não tem articulações, sabe? Então você tem que preparar o seu corpo para ele ficar 3, 4 horas em uma cadeira e você não querer morrer depois ou durante. Entendeu? Isso é uma parte da preparação muito importante. Você se condicionar a ficar 20 minutos, né, sem levantar, depois 30 minutos na outra semana, depois na outra semana 40, e aumentando assim devagar, não precisa ter pressa, você não precisa ser o tipo de pessoa que fica 5 minutos e depois quer passar 7 horas sentado. Não é assim. Devagarzinho, incrementando 10 em 10 minutos por semana nas suas sessões de estudo, dá perfeitamente para você conseguir chegar num nível bem legal nesse sentido, tá? Porque o seu corpo tem que estar pronto para ficar sentado por quantas horas você precisar, entendeu? Em uma situação de tensão. E eu sou muito adepto da gente não deixar nada para sorte, né? Então, assim, você se acostumar a dormir bem para no dia da prova ser mais um dia em que você vai acordar bem. Você se acostumar a ter essa resistência de permanecer num lugar onde não tem nenhum tipo de entretenimento, que você está tenso, que você vai ficar 4 horas, ali 5 horas, e você não confiar que no dia da prova vai ser justamente um dia que você vai conseguir fazer isso. Não, a gente sempre tem um mantra de que essas coisas são totalmente treináveis, entendeu? Elas são totalmente treináveis. É só questão de você ir se adaptando aos poucos e pensar nisso como uma tarefa de longo prazo, tá? Um outro ponto, eu estou usando aqui o próprio post como plano de fundo aqui da nossa conversa, e um outro ponto é justamente a questão da mentalidade, né? Então falamos sobre o sono, né? Falamos sobre a parte física e vamos falar agora um pouco da parte psicológica da preparação, essa preparação de longo prazo para o dia da prova. E eu acredito assim, e de nenhuma maneira eu estou querendo dizer que isso é fácil, que todo mundo consegue, que é só querer, não. Todas essas coisas, eu sou da opinião de que elas são treináveis, né? Então, assim, a gente precisa ter uma mentalidade de sucesso, né? E assim, essa mentalidade de sucesso, ela não vem naturalmente para todo mundo, não é uma coisa que qualquer pessoa pode do dia para a noite passar a ser otimista, não é assim que funciona. E não deixe ninguém te falar que é assim, que você é pessimista, que você não devia ser assim, que você é assim porque você quer. Não deixe ninguém te falar isso porque não é assim que funciona, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo as pessoas conversando comigo sobre esse tipo de cobrança, principalmente parte de familiares, sabe? Mas não é assim que funciona e não é assim que você deveria encarar, sabe? Teve um professor meu muito, assim, uma pessoa incrível, que ele falou uma coisa, eu até comentei isso já, que assim, o que ele falou é o seguinte: nada traz mais sucesso do que o sucesso.
E isso é tão legal, isso tem tantas camadas, né? Porque assim, na medida que você acertar, né? Vamos dar um exemplo. Na medida que você acertar 10 questões, você vai criar confiança de que você pode acertar mais 10. Entende onde eu quero chegar? O sucesso, ele te traz sucesso e ele te traz confiança para um próximo sucesso que virá. E isso é muito legal. Então, assim, não acredita e nem deixa ninguém colocar na sua cabeça que, assim, você tem que querer ser positivo, você tem que querer que você vai forçar a sua mente. Nada disso, nada disso. Quem são as pessoas para poder dizer como a gente tem que ser, o que a gente tem que fazer da nossa vida, sabe? Não é assim. O que eu acredito o sucesso e traz a mentalidade de sucesso. Então, assim, as suas primeiras 10 questões certas de uma matéria que você nunca viu vão te trazer confiança de que você está aprendendo, sabe? E aquilo vai virar um interruptor na sua cabeça de que, isso está entrando na minha cabeça, sabe? Eu estou aprendendo, estou evoluindo, isso é muito legal. A sua primeira aprovação, por mais que não venha dela uma classificação, mas a sua primeira aprovação, ou seja, a primeira vez que você acertar mais da metade da prova, vai te dar a confiança de que você pode fazer isso de novo, que na próxima vez você pode acertar 60%, e na próxima 70%, e na próxima 80%, e na próxima você já está disputando com os 100 primeiros, ou com os 50, ou com os 10 primeiros, entendeu? Essa é a ideia. É tudo, na minha visão, tá? É tudo um plano de longo prazo, tá? De habilidades que são treináveis. Entendeu? A gente não é um ciborgue, sabe? A gente tem sentimentos, a gente tem dias que a gente tá mal, a gente tem dias que a gente tá bem, a gente tem dias que se sente no topo do mundo, sabe? Ninguém vai me superar, não importa o que aconteça. E tem dias que a gente simplesmente não quer nem sair da cama. Mas o que a gente tem que fazer é o quê? Treinar a nossa mentalidade, a gente treinar a parte física e fazer a construção ali de um alicerce, né, que sustente isso, entendeu? De maneira que a gente esteja melhorando em todos os pontos. Isso é uma coisa que demora, isso é uma coisa que requer paciência, que não é do dia para a noite, entendeu? Antes da gente gabaritar alguma coisa, uma matéria, a gente vai errar muito a questão daquela matéria e muito provavelmente, mesmo depois que a gente gabaritar, fechar uma matéria em uma prova, depois pode ser que a gente faça uma outra prova e a gente não gabarite aquela mesma matéria. E é assim que funciona, sabe? A gente tem a falsa impressão de que o conhecimento e essa preparação, eles vão seguir de uma maneira completamente linear, de maneira que se eu acertei 9 questões nessa prova, na próxima eu tenho que acertar pelo menos 9 ou mais. E não é assim que funciona. A gente às vezes vai ter uma variação, entendeu? A gente vai ter uma flutuação. Não é bem assim. Então vamos com calma. Vamos trabalhar primeiro na fundação, vamos fazer o nosso, vamos estudar direitinho, preparar a parte física, dormir bem, se alimentar bem, tá? E aí a gente vai construindo em cima disso. Porque se você tiver com o físico bem, a parte do sono estiver bem, o psicológico você também está tentando trabalhar. Você vai construindo camadas e camadas e camadas acima daquilo. De maneira que no dia que você não acordar bem, aquele impacto que aquilo vai ter sobre você vai ser menor, entendeu? Porque você vai ter uma firmeza maior justamente com esses fundamentos que você está construindo ao longo do tempo, tá ok? Tá ok é ótimo, né? Vão me cobrar direitos autorais aí. Então, assim, nessa nossa primeira conversa eu quis falar sobre esse artigo da preparação para o dia da prova e não para a prova especificamente como falamos, porque como eu falei com vocês no começo, eu fiquei com a impressão de que poderia passar a ideia errada. Então foi mais uma oportunidade de tentar explicar,
nessa nossa conversa o que eu quis, o que a gente quis expor ali no artigo, tá? Vou contar com a ajuda de vocês, dando o retorno sobre tudo do site, falando o que tá bom, o que tá ruim, o que tá legal, o que não tá, o que pode melhorar, sugestões de coisa para acrescentar, sabe? O que a gente quer aqui é descobrir novos amigos e amigas que têm interesses, que tenham interesse em melhorar a sua vida, em progredir, em acrescentar para o serviço público, que é uma coisa que, nossa senhora, como a gente precisa. A gente precisa muito, porque assim, a gente tem servidores e servidores incríveis, mas a gente precisa de mais, a gente precisa de ainda mais qualidade do que já tem, entendeu? A gente precisa que as próximas pessoas que entrem sejam melhores ainda que as anteriores. Então, assim, as pessoas que me sucederem sejam melhores do que eu fui e as que as sucederem sejam melhores do que elas foram e assim por diante, que é assim que a gente melhora o serviço público, né? Que é uma coisa que eu defendo, assim, e não vou abrir mão de maneira alguma, tá? Então, por mais que a gente esteja passando essa fase complicada de isolamento, a gente tem que ficar em casa, tenta se esforçar a manter a sua rotina de estudos mínima, fazer a manutenção, sabe, revisar, fazer muitas questões, porque isso vai passar, eu garanto para você que vai passar, não estou dizendo que vai ser rápido, certamente não vai ser tão rápido quanto a gente gostaria que fosse, mas vai passar, e quando passar, e isso é um segredo que eu vou contar só para vocês que estão ouvindo a gente. Quando isso passar e os concursos voltarem, eu acredito que eles vão voltar com muita força, e aí vocês estão ouvindo isso aqui antes de outros lugares, porque está todo mundo falando que o concurso vai acabar. Então vocês estão ouvindo aqui em primeira mão que eles vão voltar e vão voltar com muita força, e vai ter muita gente que aproveitou essa oportunidade para se enriquecer, para lapidar, né, os seus estudos e a sua preparação. E vai ter muita gente que infelizmente não aproveitou, né, que não aproveitou essa, não sei nem se dá para chamar de oportunidade, mas não aproveitou a situação, tá? Então, agradeço muito a vocês por ouvirem, conto com o feedback de vocês, tá bom? Tudo que a gente faz é tudo pequenininho, o site é pequenininho, apesar de estar ganhando uma atração bem interessante. A nossa fanpage no Facebook está crescendo e em alguns dias já alcançou 200, 300 pessoas. Então, assim, a casa é sua, pode entrar, sabe? Só não repara a bagunça, é tudo muito simples, muito humilde, mas é tudo feito com muito carinho, para tentar ajudar, na medida que a gente puder, você a encarar a sua preparação para concurso público de uma maneira diferente, uma maneira que você entenda que você tenha, abre e fecha aspas, permissão para ser humana, para ser humano, tá? De vez em quando fraquejar, mas o importante é o que você faz depois, tá ok? Então, muito obrigado por me ouvir hoje, por compartilhar seu tempo comigo, por conversar com a gente, tá ok? Eu sou Diego Rodrigues, do site mentedeconcurseiro.com. Esse foi o nosso primeiro episódio e eu aguardo vocês no próximo, tá bom? Visitem o site, aproveitem as nossas redes sociais. Mente de Concurseiro está no Twitter, está no Instagram, tá no Facebook. Nos deem o retorno de vocês, o que vocês acham que era legal falar, o que vocês acham que era legal pôr no site e tudo mais, tá bom? Se você gostou, se você gostar das nossas conversas aqui, eu convido você para a próxima, para você curtir em qualquer lugar que você esteja ouvindo isso, tá bom? E repassar para outras pessoas que você porventura achar que também possam gostar
do nosso jeito de pensar e do nosso jeito de encarar a preparação para concurso público. Tá ok? Um abraço e até o próximo episódio.